É um prazer estar aqui. Eu proponho o seguinte, eu vou fazer uma apresentação e reservo no final uns minutos para a gente responder perguntas, ok? Então, anotem e depois a gente faz no final uma parte mais interativa. Pode ser desse jeito? Muito bem. Muito obrigado. Então, o assunto não pode ser outro, a não ser, como disse o professor Oreste agora há pouco, o bicho. O bicho está solto e ele está pegando, infelizmente, as pessoas, mas também os negócios, né? E o varejo foi um dos setores da economia de maior impacto. Uma grande parte do varejo está de portas fechadas e esses últimos 40, 50 dias, né, de distanciamento social, entre outros termos que nós já ouvimos, né, tem provocado discussões e, principalmente, busca de alternativas. E o nosso papel, o papel de quem está atuando nas escolas, na academia, nas consultorias, é justamente buscar saídas, antecipar informações e colocar isso à disposição do mercado. Então, isso é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, falando do varejo e alternativas, né, para aquilo que já está se chamando de novo normal, né? O novo normal é muito do que deve acontecer no pós-pandemia, na flexibilização do confinamento ou da quarentena, né? Onde as empresas vão retomar suas atividades e se espera que isso aconteça de maneira um pouco diferente. Então, em primeiro lugar, elogiar aqui a Sustentare e a sua escola de vendas com essa iniciativa de trazer temas bastante, né, aderentes ao momento para provocar essa discussão. E é importante discutir porque não há referências, né? Nós não temos referências de momentos assim e a criatividade vai contar muito, a inovação vai contar muito, a ousadia, o risco, né? Mas vejam que não se trata nem de risco, né? O risco é uma coisa que pode mensurar, você arrisca muito, arrisca pouco, né? Quando você não tem referências, a palavra deixa de ser risco, passa a ser incerteza, né? Porque vejam o que os governos estão fazendo, os países, né? O tesouro, está todo mundo jogando dinheiro no mercado, mas sem saber exatamente qual é o resultado, né? É você apagando o incêndio, jogando água, sem saber se aquilo vai ser suficiente para diminuir o incêndio. Então, há expectativas, tem muita gente fazendo conta, mas não há ainda nada muito seguro longe disso. Veja o que está acontecendo com o petróleo, a principal commodity mundial, né? Foi a zero, literalmente. Então, é uma situação que, se parar para pensar e se analisar friamente, dá medo, né? Dá um pânico, mas, ao mesmo tempo, dá motivação, né? Eu tenho percebido isso, eu tenho conversado com as pessoas, a nossa atividade, professores, consultores também, foi uma atividade atingida em cheio, muita gente ficou sem hora-aula, sem clientes, sem projetos, meio que do dia para a noite. E o orçamento vai a zero, né? Então, assim como os governos, as atividades econômicas, né, os profissionais liberais, o consumidor está nesse momento, né? O consumidor ele está cheio de incertezas. Ele quer comprar ou ele não quer comprar? Ele está com medo de gastar dinheiro ou ele não está? Sim, ele está com medo, né? Agora, antes do dinheiro, ele está com medo
da própria vida. As pessoas estão pensando, né, em preservar a própria vida. Então, é uma situação dramática, que aos poucos a gente vai acostumando, a gente vai conversando com as pessoas, tal, mas analisando profundamente, é uma situação dramática. Isso para o consumo afeta diretamente, porque o consumo depende muito de motivação. E se as pessoas não estiverem motivadas, elas não consomem. Então está havendo um consumo em cima daquilo que é essencial, básico, não é? E as experiências que estão ocorrendo são muito ruins. E aí eu vou para o meu lado pessoal. As poucas vezes que eu fui a supermercado, a farmácia, né, que são os estabelecimentos que estão abertos, um deles, alguns deles, eu achei muito ruim, né? Estar no supermercado usando máscara, sendo atendido por alguém que está com máscara ou com uma placa de acrílico transparente entre o atendente e você, consumidor. Então, eu fiz uma compra de um medicamento, eu cheguei em casa, estava errado. Quer dizer, eu fiz um pedido para o balconista usando máscara. Ele, usando máscara, respondeu para mim. Resultado, eu cheguei com a compra errada em casa. Né? Ele não entendeu o que eu falei, ele respondeu para mim, eu também não entendi, concordei, cheguei em casa, a compra estava errada, tive que voltar. Né? Sem contar que você fica olhando para o lado, pensando nas pessoas, se elas estão muito próximas, você já começa a olhar feio, oh, esse cara está muito perto de mim, sai para lá. Né? Então, mudou demais. Não há prazer na hora da compra. E a alternativa é o online. E para muita gente, comprar no online é difícil, é a primeira vez, não é a experiência, não é o caminho natural. E as pessoas, da mesma forma, reclamam porque o hortifruti que chegou não é do jeito que eles gostariam que fosse, houve erro, houve troca, houve atraso, enfim, né? Há uma mudança geral, mas é o que temos, as pessoas estão consumindo e os varejistas estão se adaptando e nós vamos sair de algum jeito no final dessa crise. Se é que essa crise vai ter um final assim, tão claro, eu acho que não. Eu acho que vai ser um processo longo e aos poucos, né, começam a haver saídas, né? Principalmente o que comanda é a pandemia. Né? O vírus não parece que vai ter a vacina tão cedo, né? Toda a área médica, toda a área de biologia, todo mundo envolvido nisso, mas não há nenhuma notícia que aponte para uma vacina, para a produção de vacinas a curto prazo. Estamos falando aí de 1 ano e meio a 2. Né? Então, nesse período, nós vamos começar a encontrar meios de amenizar a crise e de amenizar o próprio contágio. Né? Eu não sei se a saída vai ser o uso intensivo de máscaras, acho que em parte sim. Né? E outro dia eu vi uma comparação. Lembra quando nós não usávamos cinto de segurança para dirigir? Né? Aí veio uma lei e as pessoas começaram a utilizar. Né? Então, é uma questão de educação, uma questão de bom senso, mas também uma questão de proteção e necessidade. Né? Mas o que nós vimos de imediato foi lojas, ao mesmo tempo, lojas fechando as portas e outros ganhando clientes. Né? Então, isso foi uma reação natural à medida que o varejo começou a encolher, o varejo de lojas físicas, o varejo online começou a crescer. Né? Então, nós vimos alguns números superlativos, a Riachuelo mais que dobrou a venda online, e principalmente
os aplicativos de delivery, que entregam principalmente comida pronta, também cresceram muito. E esses aplicativos que já ofereciam serviços de venda para supermercados e drogarias, pet shops, né? Eles passaram a ter uma demanda muito maior. Então, se de um lado lojas fecharam as portas, por outro lado, as empresas que já tinham opção online, né, passaram a enfrentar verdadeiros gargalos de venda, tendo que reforçar toda a sua infraestrutura de tecnologia, de logística, e até passaram a contratar gente. Eu tenho acompanhado muito as notícias, principalmente do varejo americano, porque quando a gente olha para os Estados Unidos e para a Europa, eles estão há cerca de um mês e meio à nossa frente em termos de pandemia. Então, lá, os impactos foram um pouco antes. E, no caso dos Estados Unidos, tem a maior empresa online do mundo, a Amazon. E se aqui no Brasil houve um impacto grande, lá foi muito maior. Então, a Amazon anunciou a contratação de 100 mil pessoas. Outros varejistas, o próprio Walmart, falou em 75 mil contratações. Então, eu selecionei até alguns casos aqui para a gente ver. Mas essa é a realidade, são dados de realidade que nós vimos acontecer, nós estamos acompanhando, tanto vocês acompanham isso pelo noticiário, como pela própria rotina de casa. Eu devo estar falando aí com muita gente que passou a fazer compra pela internet, talvez antes não comprava tanto, mas se viu na necessidade de comprar principalmente esses itens mais básicos. E agora, tem muitas questões em aberto, principalmente sobre o consumidor, essas questões que recaem sobre o comportamento do consumidor. E uma pergunta que eu faço é essa, o sentimento. Qual será o sentimento do consumidor nesse momento? Porque quando nós falamos de decisão de compra, nós falamos em emoção. A emoção gera um comportamento mais racional. Então, antes desse racional, que eu vou comprar o básico? Pode ser uma decisão racional. Por quê? Porque eu estou com medo de perder o emprego. Porque eu quero fazer economia. Porque a loja está fechada e eu vou ter que comprar agora pela internet, eu não vou arriscar, eu vou comprar aquilo que for mais claro, aquilo que for mais... aquela marca que for mais conhecida. Enfim, o consumidor vai se impor, ou vem se impondo alguns filtros, alguns limites, mas, no fundo, ele está feliz com essa decisão de compra? Provavelmente não. E os instrumentos de pesquisa que eu tenho visto, no máximo, alguns questionários, também feitos pela internet, está procurando explorar alguma questão ligada a consumo. Agora, isso não é suficiente. As marcas, elas vão ter que fazer investigações mais profundas com essa limitação. Como é que eu vou promover uma entrevista em profundidade, uma discussão em grupo? Nesse momento, é inviável. Nós temos recursos para fazer isso à distância hoje em dia, sim. Já tem institutos desenvolvendo pesquisas em profundidade, qualitativas, nessa área, nesse momento de confinamento, de distanciamento social, mas ainda não veio nenhum resultado. Mas, quando aparecer, nós vamos perceber que, lá na frente, nós vamos ter um consumidor diferente, porque o sentimento dele está mudando. Ele vai comprar com outro tipo de emoção. Então, mesmo que ele visite lojas abertas, e hoje a notícia
é que no estado de Santa Catarina foi autorizado a abertura novamente dos shoppings, né? E do varejo, etc. Tem um processo aí de flexibilização, talvez seja o estado que está saindo na frente. Mas mesmo esse consumidor, quando ele voltar a um shopping, ele vai estar muito restrito, incomodado, ele só vai voltar ao shopping se for algo extremamente essencial, talvez, né? Se bem que eu vi de casais mais jovens com crianças pequenas, olha, não vejo a hora do shopping abrir, porque a criançada dentro de casa, né, está incomodando. Então, uma das formas, né, de soltar um pouco a molecada é levar todo mundo para o shopping, né? Então, nós vamos ter algum tipo de movimento, de comportamento, mas não aquele que nós tínhamos antes. Então, para mim, está muito claro que a experiência de compra vai ser outra, não vai ser a mesma que nós estávamos antes, não é? Vai ser outra e que tanto marcas como os canais, tanto quem vende no varejo como os varejistas, eles vão ter que fazer um esforço para entender que emoção está movimentando o consumidor. Não é? O que está por trás desse movimento que passa a levar o consumidor de volta para as lojas ou que mantém aqueles outros consumidores comprando pela internet, pelo online, né? Então, nós vamos ter que investigar tudo de novo. Imaginem um gestor de categoria, que tem lá a sua categoria ou de medicamentos ou de higiene pessoal, vendida no canal Farma, nas drogarias. Quer dizer, o estudo que ele fez até o mês passado, tudo que ele investiu em pesquisa com o consumidor, ele vai ter que refazer, né? Porque a estratégia de ponto de venda que ele elaborou para a categoria onde o produto dele é líder ou faz parte, provavelmente vai mudar. Ele vai ter que mexer no mix de produto, ele vai ter que mexer no posicionamento de preço, no tipo de comunicação, no planograma. Alguns produtos vão crescer em oferta, outros vão diminuir, não é? Então, a Amazon já criou uma aba no site de produtos para a crise do coronavírus. Então, já tem um mix de produto, já tem um sortimento específico para a crise e, consequentemente, pós-crise. Adivinhe qual é o primeiro? Álcool gel, né? Máscaras, e por aí vai. Então, a gente vai ver todo um conjunto de produtos, como se fosse uma categoria sendo desenvolvida para a prevenção, para a utilização desses consumidores, né? Então, nós estamos num momento onde o varejo vai atender um consumidor que vai estar com medo. Estou com medo do contágio durante a minha jornada de compras. Tá? Então, entrando na loja, o que nós já vemos hoje em dia? Um lugarzinho lá com álcool gel, muito precário, né? Uma bandejinha tímida, muitas vezes. Né? O álcool gel está lá, mas não está direito, você precisa perguntar. Tá, quer dizer, tem gente quebrando o galho, tem gente trabalhando melhor, tem gente trabalhando, me engana que eu gosto, põe um álcool gel lá pela metade, daqui a pouco acaba, aí o funcionário não tem para repor. A própria equipe de loja está trabalhando com medo, né? E quais as ações dos varejistas para essa equipe? Sim, elas estão ocorrendo, mas também ainda de forma precária, né? A gente vê alguns varejistas mais ativos nessa frente do colaborador, da equipe de loja, outros também tropeçando, né? Mas tanto consumidor como equipe, você vê a expressão do medo. Então, como que nós vamos superar esse medo? Passando segurança. Dizendo assim, ó, essa loja é uma loja
onde diversos momentos, diversos pontos de contaminação foram estudados, analisados e resolvemos dessa maneira. Então, a primeira coisa, né, fazer um senhor estudo lá sobre todos os pontos de contato, desde a entrada, a circulação até a saída, entender possibilidades de contágio, reduzir o contato, e aí está aí o varejo contactless, o varejo sem contato físico, né? Pessoal, minimamente, extremamente necessário. Eu fui pagar uma compra, tive que usar o meu cartão de débito e digitar na maquininha. Pô, isso não pode mais acontecer, né? Quer dizer, você usa o seu cartão, coloca ali na maquininha e tem que digitar a senha, não é, gente? Isso ainda existe, mas daqui a pouco não vai existir mais, né? Porque se eu frequento uma loja e percebo que essa loja não fez as mudanças que poderia fazer, eu vou procurar uma outra. Eu quero me sentir seguro, não quero correr o risco de contágio, né? Então, o primeiro ponto ali, restrições rígidas de higiene. Tá? E é legal, depois de fazer esse projeto que eu estou chamando de varejo contactless, é um projeto, né? Você faz ali o mapeamento dos pontos de contato e dos processos e questiona como esse processo pode mudar, como eu posso alterar esse ponto de contato, reduzindo, eliminando o contato entre consumidor, produto, equipamento, consumidor, produto, equipamento, funcionário, né? E tentar eliminar ao máximo tudo que for contato físico, porque no contato físico pode haver a transmissão do vírus, né? Quem não viu ainda, eu recomendo aquele filme Epidemia, de 2011, tá? E mostra, né? E eles estão fazendo isso agora também, né? Você identifica quem foi a primeira pessoa que entrou no país com o vírus, como que ela transmitiu para o segundo, para o terceiro, e eles conseguem fazer isso, né? Esse mapeamento para entender o processo de entrada do vírus, ou no país, ou numa cidade, assim por diante. Então, a loja é isso, o shopping é isso. O shopping tem que ser shopping contactless, não é? Desde a entrada pelo estacionamento, você entra, a maior parte dos clientes de um shopping chegam pelo estacionamento, né? Param o carro no estacionamento, caminham até uma determinada entrada e começam a sua circulação. O que pode acontecer nesse momento para tentar minimizar o risco de um consumidor levar o vírus para dentro do shopping e, ao contrário, né, minimizar o risco desse consumidor encontrar o vírus dentro do shopping, dentro da loja, né? Então, isso vai provocar novos processos, novos equipamentos, investimentos, treinamento, tá? Para fazer uma adaptação, né? E daí a gente vai chegar nisso que está sendo chamado de novo normal, né? Que é o varejo se adaptando, né? E daqui a pouco a gente está comprando diferente, a gente está frequentando lojas de uma maneira diferente. E o exemplo mais comum, que já está acontecendo hoje, é utilizar álcool gel em larga escala e máscaras. Esse é o exemplo do novo normal. Vai ser normal as pessoas utilizarem máscara, utilizarem álcool gel para entrar numa loja. Aliás, tem algumas cidades que determinam, virou lei, né, usar máscara, sair de casa com máscara. Alguns varejistas já estão se antecipando, esse é o caso da Pets, se não for a maior rede hoje, né, de pet shops,
e ela já está anunciando ali, ó, zero contato, né? E ela está comunicando, né? Então, primeiro desenvolver, como eu estava dizendo, novos procedimentos, novos equipamentos, treinar o pessoal, depois comunicar isso. Precisa comunicar para o cliente para ele saber, olha, eu estou indo numa loja que ela fez milhares de coisas para evitar o contágio. Pô, se pegar é um azar danado, né? Mas pelo menos eu me sinto mais seguro. Eu me sinto seguro, né? Afinal de contas, quantas decisões de compra nós tomamos pela sensação de segurança? Ir ao shopping é mais seguro do que fazer compra na rua, né? Isso daí já foi mais grave no passado, mas a cultura de shopping center no Brasil cresceu muito em função da segurança. As pessoas tinham medo de assalto. Hoje nós temos medo de contágio, né? Então, como é que esses estabelecimentos vão passar para nós, consumidores, uma sensação de segurança, né? Comunicando, tá? Fazendo as adaptações necessárias e depois comunicando. Então, eu trago aqui um modelo do delivery, quem compra e recebe em casa, né? Então, as empresas de delivery, as maiores, elas já estão tomando precauções internas. Alguns comunicam, outros não. Mas eu conversei com um executivo, um sócio de uma dessas empresas, a Pronto Chef. Então, internamente, primeiro no recebimento, você está adquirindo, sei lá, um hambúrguer, uma pizza, uma refeição pronta na sua casa. Saibam que no local, na cozinha, vamos pensar aí numa cozinha central, o que já havia toda uma norma de higienização, essas normas foram, sabe, se tornaram mais rigorosas, né? Então, o ambiente ele ganha aquele aspecto de laboratório. Aliás, nós chamamos dessa forma, né? O laboratório. Quem já pôde frequentar uma cozinha industrial, um fabricante de alimentos ou um frigorífico, né? A gente tem que se paramentar todo para entrar, botar touca, máscara às vezes, usar bota, higienizar a bota com uma mistura lá. Enfim, você entra num local com ambiente controlado, temperatura, tudo isso para evitar contágio. Isso está começando a virar rotina nessas cozinhas que preparam o alimento para ser entregue. Então, primeiro que é uma norma rigorosa para recebimento de produto, né? A segunda fase é a preparação e a terceira fase a entrega e o atendimento. Então, quando você pede comida no Rappi, no iFood, no Uber Eats, né? O motoqueiro para no restaurante e ele é orientado a não colocar a mão na embalagem, né? O funcionário do restaurante tem que colocar o produto dentro da caixinha da moto, né? Do baú da moto. Então, o motoqueiro não coloca a mão no produto para condicionar dentro do baú da própria moto, não. Quem faz isso é o funcionário, porque ele é parte desse processo, ele está nessa cadeia de controle de higienização. Agora, nós consumidores precisamos estar informados de que quando esse motoqueiro chegar em casa, né, ele não pode colocar a mão no produto, na embalagem do produto que você comprou. Você tem que descer e ir lá, abrir a porta, o motoqueiro está esperando, ele abre o baú, você pega lá de dentro, né? Agora, isso está sendo pouco divulgado e tem que ter uma divulgação intensa. Isso é agregar valor para a marca. Isso é construção de marca num momento como esse, né? Isso é proposta de valor. E as empresas estão pecando nisso. Alguns estão fazendo e não estão comunicando, outros sequer estão fazendo,
né? E o consumidor tem que cobrar, tem que ficar atento, tem que pesquisar. Então, o AliExpress publicou nessa semana passada, em português, para dizer, olha, o produto que você compra na China está recebendo esse tipo de tratamento. Então, ele mostra algumas imagens do CD interno, né? Como se separa os produtos, como se entrega os produtos. Então, tem aqui na foto de baixo o motorista da van, né? Utilizando um álcool lá, um spray, e usando máscara. Outro ponto ali interno de higienização das mãos, aquele outro tipo de tratamento de higienização do ambiente. E eu li muito sobre isso na Amazon. A Amazon chegou a fechar alguns CDs por problema de contaminação. Não é? Então, eles chegaram a ficar com alguns CDs 3 dias fechados. Imagina um CD inteiro, né, sendo todo higienizado para depois poder receber de novo os funcionários. Antes, testar os funcionários, né, para ver se aquele contágio não passou para mais ninguém, depois ter certeza que os funcionários não testaram positivo, voltam ao trabalho. Tá? Então, um CD vira um ambiente protegido. Tá? Então, essa cadeia de proteção ela tem que ser contínua até a mão do consumidor. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Que o varejista, os seus fornecedores, os fabricantes, eles vão ter que se integrar cada vez mais para que essa cadeia de higienização, de proteção, não quebre ao longo do caminho, ao longo do processo. Né? Então, quem comprar de um atacadista, de um distribuidor ou direto de um fabricante, tem que procurar negociar, tem que colocar isso na mesa, checar, né? E depois que receber o produto, fazer a sua parte, dar continuação a esse processo, porque se esse produto tiver uma gôndola ou se for atendido no balcão por um funcionário, um atendente, um vendedor, esse processo tem que ser o mesmo e essa segurança tem que passar para o consumidor. Né? Então, esse desenho do que a gente vai ver cada vez mais, o chamado novo normal do varejo. Né? Então, você tem a entrada da loja, higienização de mãos, carrinhos, dos cestos. Pô, a gente tem que ter segurança. Eu vou pegar num cesto de compra, tem que ter alguma coisa dizendo, olha, esse cesto foi higienizado. Né? Ou tem que ver alguém higienizando isso. Ou, se não dá para ter funcionário, está aqui o gel para você higienizar. Higienize suas mãos antes de pegar o cesto, antes de pegar o carrinho. Onde está essa comunicação? Não é? Então, nós temos que começar a criar essas situações para que a experiência do cliente da loja se torne, né, uma experiência dentro desse novo normal. Ao longo da circulação, quais os pontos de contato, né, que passam a ser essenciais? Eu vou pegar uma embalagem que está num display. Como é que foi isso? Você fica desconfiado. Né? Você começa a olhar inúmeras possibilidades de contágio. Você começa a ficar doido, você para de comprar, vai para casa, fala, não vou comprar nada disso. Vocês já pensaram aí, em casa, quando vocês chegam, tem gente que deixa o sapato do lado de fora, né? Tem gente que, quem tem 2 entradas, uma entrada social, uma entrada de serviço, né? Deixa a entrada de serviço como se fosse uma zona de ataque para o vírus. Né? Falta tirar roupa, né? Tirar sapato. Se você está portando as compras que você fez, joga tudo no tanque, lava, joga as embalagens fora. Para um produto entrar na geladeira, gente, ele tem que estar 100% seguro para ir para dentro de um armário. Né?
O alimento em si, quando ele vem pronto, ele, segundo esse pessoal de delivery, ele vem com risco zero porque ele é feito no calor e o vírus não resiste. Se você compra um alimento pronto que foi feito no calor, no fogo, no forno, na chapa, e assim por diante, né? Então, todo esse circuito, desde a entrada, circulação, atendimento, o pagamento, nesse momento que eu estou falando agora, as empresas precisam mudar, fazer as devidas adaptações. Não é tanto uma questão de investimento. É lógico que com o investimento as soluções ficam mais adequadas, mas por enquanto é se virar com o que tem, né? E do outro lado aqui que eu descrevo online, é isso, né? O entregador tem que seguir todo o processo que se iniciou lá atrás na produção, né? Agora, a gente vê uma outra situação, que é a chamada dark store, a loja fechada. Já existem lojas que foram dedicadas só a delivery. Então, supermercados, o Carrefour tem uma loja aqui perto de onde eu moro, uma loja grande, né? Que já há bastante tempo ela foi dedicada só a delivery. Então, você passa lá na porta, não tem circulação de clientes, mas tem uma dezena de motos, né, paradas lá esperando os seus pedidos. Tá? Então, esse tipo de modalidade deve crescer bastante, que é a chamada Dark Store. Assim como existe a Dark Kitchen, né, que é o restaurante fechado só para atender delivery. Então, são modalidades que já existiam e devem passar a existir em maior número, né, maior quantidade. Ok? Então, essa motivação trazida pela Covid-19, famigerada, né, famigerado vírus, né, ele provoca decisões como essa. Essa é uma rede americana que anunciou ontem um investimento de 250 milhões de dólares em operações omnichannel, quer dizer, era uma rede que estava vendendo só em loja física. Quer dizer, com esse avanço da Covid e todas essas mudanças, né, o presidente já veio a público, anunciou investimento e vai passar a incentivar muito mais a venda online ou misturando as duas coisas, né? Então, tem um entre aspas aqui do presidente da rede dizendo, olha, parece lugar e hora diferentes. Ele faz uma comparação do antes e o antes recente, né? Mês passado. E uma situação pela qual todo mundo passa nesse momento, né? E é interessante ver que empresas que já enxergavam essa transição, ou já apostavam, né, nesse modelo omnichannel, embora os volumes ainda fossem pequenos, com a chegada da crise, eles tiveram uma grande agilidade em fazer a adaptação. Estava tudo pronto. Só foi virar a chave e passar a atender, né, em larga escala, fazendo devidos reforços, contratando mais gente, enfim, mas eles estavam praticamente prontos. Imagine uma empresa dessa, né, vivendo num mercado que é o mercado americano, muito mais competitivo que o nosso, né? Ele está com a faca no pescoço, ele vai ter que fazer essa mudança de uma maneira assim muito precisa, porque ele corre o risco de ficar de fora. Ele corre o risco de perder a posição de mercado que ele tinha para outros concorrentes, né? Aqui a gente tem um mercado, né, mais amigável, né? As empresas acabam abusando um pouco disso, esperando um pouco para fazer, né? Mas quando fazem, talvez não consigam
grande velocidade, que aí esbarram também na oferta de recursos. Ele fala aqui em 250 milhões de dólares, lá ele levanta isso com rapidez. E aqui? Né? Sem contar que aqui o dinheiro é mais caro. Aí você tem que fazer contratações. Será que tem tanta gente para contratar com as características técnicas aí que uma mudança dessa exige? Então, e assim por diante. E ele descreve aqui que o investimento, né, a primeira característica do Omnichannel é o compra online e retira na loja, a loja aberta. Né? Você pode comprar online e retirar na loja. Você pode comprar online e retirar na porta da loja, que é traduzindo aqui, é o retira na calçada. Algumas lojas que, para permanecerem fechadas, elas podem usar desse recurso. Você deixa a equipe trancada lá dentro, porta fechada, os clientes pedem online, alguém atende na porta, na calçada. Esse é um outro recurso. E uma terceira característica é você manter a loja fechada, né? E transformar essa loja como se fosse um pequeno CD para atender os pedidos online da Redondeza. Aí você chama o entregador e manda entregar aquela compra que você recebeu online. Então, nós temos pelo menos 3 situações. Compra online e retira na loja, compra online e retira, entrega na porta, na calçada, compra online e entrega nas redondezas. Então, dessa forma, alguns varejistas, e outro exemplo que eu trago de Nova York, o Whole Foods, que pertence à Amazon, fechou uma loja dentro de Nova York, dentro de Manhattan, para atender o quê? Uma grande quantidade de clientes Prime. Prime é aquele cliente que paga por mês, para não ter que pagar o frete no recebimento. E o que aconteceu? Com a explosão de vendas do online, esse cliente Prime perdeu o benefício. Ele comprava e recebia no dia. A Amazon começou a entregar depois de 2 dias. Ele começou a perder cliente Prime. Ele falou, não. Então, no caso de Nova York, ele fechou uma loja. A loja, quer dizer, já estava fechada, mas ele vai dedicar essa loja, ela não vai reabrir, e ela já se transformou num CD para atender os clientes Prime daquela região. Né? Outro exemplo aqui, uma rede, uma joalheria regional, pequena, lá 108 lojas. Né? Eles também estão fazendo investimentos e transformando todas as 108 lojas em mini centros de atendimento. Né? Então, a mudança acelerou. O que a gente percebe em mercados mais competitivos, a gente fala, lá nos Estados Unidos, não. Lá, se a decisão não for mais rápida, a empresa corre o risco de quebrar, ficar fora do mercado. Aqui a gente tem ainda um tempo para respirar, tomar coragem e fazer. Lá não tem muito tempo. Ou você faz, ou você fica de fora. Né? Então, a gente começa a ver inúmeros exemplos, né, de varejistas virando a chave e indo mais radicalmente para as estratégias omnichannel, tá? Sem esperar passar as restrições. E lá em Nova York a coisa está muito mais rígida. Né? Então, esse é o efeito, né, que a Covid causou, o impacto, essa verdadeira bomba atômica que estourou na nossa atividade varejista e que promete causar ainda muito estrago, mas, ao mesmo tempo, motiva os varejistas a encontrarem saídas criativas, saídas consistentes, né? E que sejam saídas que permaneçam depois do fim desse período de distanciamento social que nós estamos vivendo, porque uma parte do distanciamento vai persistir. Nós vamos conviver durante muito tempo
como exemplo, manter a distância de mais de 1 metro para o outro consumidor que está à nossa frente, não é? Utilizar máscaras, utilizar álcool gel. Então, grande parte daquilo que nós estamos começando a ver agora vai perdurar, vai persistir, não é? E isso vai exigir do varejista, do gestor de varejo, que essas mudanças sejam implementadas e depois bem aperfeiçoadas e bem administradas. Ok? Eu queria abrir agora, se vocês concordarem, nós temos mais cerca de 10 minutos para perguntas. Podemos seguir por aí? Então, eu só preciso voltar aqui e liberar para vocês. Vamos lá, gente? Muito bem. Se vocês quiserem também colocar as perguntas pelo chat, fiquem à vontade. Pode fazer online aqui, ao vivo, professor? Vamos lá. Eu estou ativando aqui o som de todos, só evitar. Eu pediria para que todos vocês individualmente mantivessem o microfone muita gente que não pode parar, fechado. E quem quiser perguntar, abre o microfone e coloca a sua pergunta. Opa, aqui é o Fábio, tudo bem? Espera aí que eu estou ouvindo muito ruído ao fundo. Eu também tenho. O microfone aberto. Se alguém puder. Aí melhorou. Legal. Quem quer perguntar? Se apresenta, por favor. É o Fábio? Sou eu, professor. Botei no... O senhor me ouve agora? Por favor, estou te ouvindo. Primeiro, parabéns pela apresentação, simples, objetiva. Obrigado. E muito bem pontuada, muito bem embasada. Eu trabalho no setor de materiais de construção, né? Sim. E a gente percebe que no Brasil o calor humano, aquela coisa de poder, inclusive, abraçar o seu vendedor, o seu balconista, aquele seu velho e bom amigo, faz parte do processo de venda, né? E eu tenho uma maneira de pensar, eu queria ouvir o senhor, o que o senhor acha? O Brasil se adaptará a esse jeito frio americano de fazer compras? A gente efetivamente está pronto para isso? Isso vai acontecer? Ou isso é uma quebra de paradigma que eu tenho que buscar dentro da minha cabeça? Obrigado aí pela oportunidade. Sim, eu acho que nós não estamos preparados, mas é uma questão de conscientização coletiva, né? Então, é muito importante para o consumidor ter referências, né? E essas referências ele encontra na opinião pública, ele encontra nas marcas, no poder público, não é? Então, se ele vê a sua loja como uma referência de consumo, ele quer ouvir de você, quer ouvir dos seus funcionários, da sua equipe, recomendações para preservar a vida dele, preservar a vida de todo mundo que trabalha naquela loja. Então, nós temos que quebrar diversos paradigmas, né? Nós temos essa questão de dar a mão. Ô, fulano, tudo bem? Dá a mão, abraça. Há um grande risco em tudo isso, né? Então, se você vê alguém da equipe, vamos dizer, menosprezando esse tipo de novo comportamento, de novo normal, mas de repente ele vê algum colega sendo afastado porque foi contaminado na doença, né? Isso cria impacto. Então, eu espero que as pessoas não tenham que ver colegas sendo afastados pela doença para caírem em si, né? Então, nós temos muito trabalho pela frente. Nós temos muito trabalho pela frente nessa
nessa questão da conscientização. Obrigado. Ricardo. Pois não. Tudo bem? Parabéns, Tudo bem. viu? Adorei tudo. Deixa eu fazer uma colocação. Pois não. Eu acredito, né? Eu ainda, de uma forma bem menor a minha frequência, muito barulho de microfones, né? Pessoal, vamos, por favor, fechar os microfones e quem perguntar, abre o seu próprio microfone. Obrigado. A minha percepção é que o varejo, de um modo geral, em todos os formatos, hein? Ele se assustou com a pandemia, como todos nós. Mas ele desperdiçou uma grande oportunidade de buscar uma empatia, de bate-pronto com o shopper, que é o centro dos negócios, né? Ele ficou mais de 2 meses, tem os seus próprios funcionários protegidos com EPIs. Eu passei em várias lojas, eu sacudi gerente, repositores, loja de construção, todo mundo. Eles ficavam assustados com a minha figura, eu de máscara e eles sem máscara. É verdade. Será que o varejo vai captar essas mensagens do professor, pô, e vai colocar em prática a partir desse mês de abril ainda, mês de maio? O varejo, de um modo geral, está assaltando o shopper brasileiro. Ele perdeu a grande oportunidade. Ele teve um problema assim, muito sério. O shopper, de acordo com a pirâmide de Maslow, voltou na base da pirâmide. Ele foi buscar arroz e feijão. O varejo... Segurança. E o varejo dobrou o preço. Tem que soltar o DOPS, o PROCON, o Celso Russomano. Será que o varejo brasileiro... Eu sou de uma época que o varejo defendia os brasileiros. Eles estão fazendo margem de contribuição com os brasileiros. Que fim de mundo que é esse? Que miopia que é esta? Isso é um depoimento de um shopper, viu? Tá bom. E você é autoridade no assunto. Obrigado. Não, para. Sim. E eu concordo com você. E eu digo o seguinte, todo o processo de mudança começa dentro das pessoas. Nós temos que trabalhar a cabeça, nós temos que trabalhar o mindset. Né? Primeiro o nosso, e depois das nossas equipes, dos nossos parceiros, nossos fornecedores, nossos clientes. Porque eu saio na rua aqui, eu vou de máscara. Eu já estou naquela idade de risco. Né? E aí passa um cara mais jovem, casalzinho, criança no carrinho, né? E aí olha para você e fala, pô, que é esse chato que está de máscara aqui do meu lado? Aí o cara que está de máscara olha para o outro valentão e fala, que é esse louco que está se expondo? Então, há assim, diferentes pontos de vista, as pessoas vão ter que se respeitar mais, aceitar que um tem que usar máscara, o outro talvez não tenha, né? Tem que ter um respeito, mas antes de tudo tem que ter uma mudança, um mindset novo, né? E esse mindset pede essas práticas que o pessoal está dizendo aí, que é o tal do novo normal. O novo normal vai ser assim, uma coisa esquisita. Quem é esse cara esquisito, todo paramentado do meu lado? Né? E quem é essa loja que está com um funcionário todo vestido, que parece um astronauta? Né? Então, se a gente começar a achar que isso é o caminho certo, porque é mais seguro, as coisas vão se ajeitar mais rapidamente. Né? Pastore? Pois não. Temos algumas perguntas ali no chat. O pessoal da Posiciona pergunta como transformar a loja num ponto de experiência nesse momento. Pois é, a experiência muda com a emoção. Não é? Então, vocês mesmos já colocaram aqui que as pessoas estão com medo, as empresas estão com medo, os funcionários estão com medo. Então, o medo é um tipo de emoção muito séria. Né?
Então, a experiência, se ela tiver um ingrediente alto de medo, né, e tem o nosso papel como gestores, empresários, responsáveis por marcas, por canais de venda, por equipes, o nosso papel é minimizar esse medo. Não é? E nós vivemos uma sociedade já relativamente bem desenvolvida, as pessoas são informadas, as pessoas estudam, leem, né? A gente vive num estado de direito, de liberdade. Então não adianta querer enganar. A gente tem que minimizar esse medo com informação, com educação, não é? Mostrando o preto no branco e dizendo assim, olha, eu tenho aqui todo um cuidado ali na retaguarda para minimizar. Vocês viram as fotos que eu mostrei ali do Alibaba, né? Porque ele tem funcionário dentro do CD, no CD não tem cliente. Se eu recebo uma mercadoria que eu comprei online, eu fico desconfiado. Esse entregador tem que dizer o quê para mim? Olha, essa mercadoria está clean, está limpa, porque eu tomei tais e tais cuidados. Conheça o nosso sistema de prevenção. Né? Então tem que haver uma comunicação em larga escala, tanto por marcas como por varejistas, mostrando para o consumidor, né, que os riscos, se não são iguais a zero, eles vão caindo, vão caindo, vão caindo. E aos poucos eu vou tirando esse medo da experiência de compra. Esse é o caminho. Mais uma pergunta do Fernando. Portanto, o real estate cai e logística sobe? Sim, sim. Eu estou até procurando aqui mas com certeza nós vamos ver novos papéis para o real estate. Imagina um shopping, não é, que vai ter um grande número de lojas fechadas, a vacância vai subir, então o gestor do shopping vai começar a encontrar outros meios. Né? Alguns shoppings nos Estados Unidos já há mais tempo, mesmo antes da pandemia, já haviam se tornado CDs regionais. Né? Porque o aumento da venda pela internet já vinha afetando muitos mercados regionais nos Estados Unidos. Alguns shoppings em cidades pequenas deixaram de existir como shoppings. Foram transformados em centros de distribuição. Então, a logística, sim, vai ganhar um grande impulso. Então, muita gente está perdendo emprego na loja, capaz de encontrar emprego na distribuição. Ok? Mais uma pergunta. Como enxerga a questão do marketing multinível de modelo, neste modelo de vendas nessa época de distanciamento? A pergunta do Jonas Machado. Talvez ele queira saber sobre a venda pessoal, porta a porta, né? Eu acho que tem dificuldades aí, né? Tem muitas dificuldades. O que eu tenho visto, eu não vi nenhum exemplo, viu? Qual é o nome? Desculpe, Marina. Do Mário. Jonas Machado. Jonas Machado. Viu, Jonas? Talvez a gente encontre alguns exemplos no varejo de serviço. Vocês viram que cabeleireiros, né? Muita gente ficou parado também, começou a atender pessoalmente, começou a utilizar vouchers. Então, eu não tenho uma resposta para você agora, mas eu iria para um caminho adotado aí por alguns outros setores que começaram a contornar esse tipo de coisa. Mas as reuniões, aqueles encontros em salões de beleza para vender produto, ou mesmo dentro de casa, tudo isso fica prejudicado. A Luciana pergunta sobre inovação e desenvolvimento. É a hora agora, professor? Com certeza, né? E até emendando a pergunta anterior.
nós vimos que em todos os setores, e o nosso setor escola, educação foi um deles, a saída foi a mesma, digital, né? E quem trabalha com o produto tangível adiciona o delivery, digital mais delivery, né? Então, agora é a hora total, 100%. É inovar. Antes a gente falava inovar ou morrer, né? Mas quem estava do outro lado falava, poxa, amanhã eu vou para a minha empresa e as coisas vão continuar praticamente iguais, né? Mas agora não, né? Temos lá um pedido do Fernando. Ricardo, você me ouve? Sim, estou te ouvindo, Fernando. Como é que vai? Muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Eu estou aqui em Miami. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado Poxa. pela presença. É um prazer estar com você aqui. Legal. Eu vejo isso que você apresentou está muito, muito bem colocado. Agora, a questão também, se a gente olhar do ponto de vista matricial, a gente vai ver um monte de segmento aí que vai sofrer mais ou menos, como você falou, com todas essas alterações, né? E existe um ponto que eu queria ouvir seus comentários um pouco, que é a questão temporal. Quer dizer, isso aí não é atemporal, né? Quer dizer, isso daqui a pouco, a gente lida muito com coronavírus na área do agronegócio. Você sabe que eu venho do agronegócio. Hoje eu trabalho com diversidade e inclusão, mas eu venho da área farmacêutica de saúde animal e do agronegócio. E a gente... Aliás, desculpe, Fernando. Aliás, o Fernando, pessoal, faz um trabalho brilhante no Instituto Meta Social e eu recomendo que vocês conheçam. Obrigado. Mas ouvi um pouco do teu comentário com a questão temporal, assim, porque o que aconteceu na saúde animal? Na saúde animal, depois de alguns anos, hoje a gente trabalha com colchão de imunidade e criado não só pela atividade viral de campo, mas também pela vacinação, né? Eu tenho acompanhado algumas empresas, eu ainda tenho muito contato com o mundo corporativo, e as vacinas vêm vindo aí. Tá bom, que elas vão demorar, pode ser, já existem 4 testes bem promissores andando, e a gente, se colocar isso do ponto de vista de calendário, essas alterações vai ser um novo formato, eu concordo, mas o impacto vai diminuindo tanto por segmento como dentro da questão temporal, né? Como é que você vê essa curva? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, daqui, sei lá, vamos ser otimistas aí, daqui 1 ano e meio, 2 anos, esse colchão de imunidade está formado, seja por vacina ou por infecção natural, e começa a ver o retorno. Só que a galera aprendeu com tudo isso que você está falando, né? Naturalmente, a galera aprendeu. Quais os segmentos que essa cauda vai ser mais longa e impactante? Em que segmentos, na sua opinião? Pergunta de $1 milhão. Pois é. Alguns setores que são mais essenciais não pararam. As lojas permaneceram abertas, com supermercados, drogarias, pet shops, né? Agora, por outro lado, o que eu tenho visto, principalmente acompanhando as notícias aí dos Estados Unidos, um grande investimento em tornar a venda de perecíveis, hortifruti, tá? Que é uma área que ficou, né? Uma área que até hoje não encontrou uma solução. Então, por um lado, essas lojas continuam abertas, mas, por outro, o delivery de certas categorias continua sendo um problema. Indo para outra ponta, moda. Né? Moda deu uma parada geral. As pessoas compram muito pela internet. Tem muitos varejistas grandes que são 100% online. Moda foi um dos primeiros setores que forneceu para o mundo físico algumas empresas que nasceram online. Tem uma marca que eu gosto muito como modelo de negócio, que é a moda feminina, que é a Amaro. A Amaro começou online, depois migrou para o offline. Agora, ou de um jeito ou do outro, moda parou quase que mais de 70%. Houve uma redução nas vendas, porque as pessoas estão se vendo em casa e se perguntam por que eu vou comprar uma roupa nova.
eu comprei algumas coisas, porque ficar em casa é diferente do que ter que, né, sair, trabalhar, visitar cliente e tal. Tem que ter mais então, pijama. Eu sinto uma necessidade de roupa comfort, estou usando mais. Verdade. Né? E como a gente abandonou aqui, mandou a nossa auxiliar ficar em casa, então você tem que ter uma rotina diferente com lavar roupa, não dá para passar tudo e assim por diante. Então muda, né? Agora, essa curva, Fernando, eu não sei, eu tô olhando alguns números, mas não estou entendendo. O que eu estou vendo é que algumas categorias elas ainda estão impactadas pelo movimento inicial, ou do confinamento, do isolamento, né? E principalmente com esse medo que vocês já descreveram aqui, de que o primeiro impacto do medo é o contágio. O segundo é o econômico. Então, para que eu vou comprar certas categorias se eu corro o risco de ter minha renda diminuída? E esse risco é meio que geral, né? Todo mundo, em algum momento, vai se ver diante desse risco. Os primeiros consumidores que têm renda variável, os outros, mesmo com renda fixa, lá na frente correm risco, né, mais sério, que é perder emprego. Enfim, ainda tem muitos pontos de interrogação, Fernando, infelizmente. Tá certo. Uma pergunta aqui do Sérgio, ele pergunta sobre o mercado de feiras, eventos, shows, que demandam volume de pessoas e muito contato humano. Os webinars e lives serão a saída ou ver uma outra saída para esse setor? Eu acho que é um dos mais afetados ainda. Também muito afetado e já tem mostrado algumas saídas, né? Essa onda de lives, de cantores e tudo mais. Eu tenho participado, nós fizemos um evento para mais de 600 pessoas no final do mês passado e agora, semana que vem, vamos ter outro para o canal Pharma, com uma participação muito grande. Então, esses eventos, mesmo fora do mundo do entretenimento, estou falando desse nosso mundo de educação, de eventos corporativos, né? Tem juntado também muita gente e em alguns casos, olha, no nosso caso nós fazemos eventos para 60, 80 pessoas, às vezes 100 e poucas pessoas, que era a capacidade do auditório. Agora nós chegamos a 600, então tá bom, nós gostamos, né? Então foi uma mudança nesse aspecto positiva, né? E cada um dentro da sua área de atuação vai ter que encontrar saída olhando digital e olhando delivery. Isso não tem muito escapatória. Mais alguma coisa, Mariana? Estou vendo aqui. Uma observação minha só. Será que também na saída algumas empresas tiveram uma visão legal, por exemplo, o Magazine Luiza e a Americanas, que abriram para os pequenos negócios, né? De repente, também pode ser uma alternativa, né? Para quem tem essa possibilidade de trabalhar com entrega. Eu conversei com o Teodorov, o diretor o futurista da Riachuelo, né? Essa foi uma pergunta que eu fiz para ele, se a Riachuelo já se prepara para atender pequenos varejos, né? Porque essa é uma tendência global e na China nós vimos isso acontecer mais rapidamente, né? Então, o Alibaba é o gigante chinês, mas tem lá o segundo, o terceiro, né? Um deles é o JD, é o segundo, talvez, né, nessa hierarquia. E ele trabalhou no modelo de conversão do pequeno varejo, né? Então, o pequeno varejista ele deixa de comprar dos fornecedores normais e passa a comprar de um grande portal e-commerce, B2B, né? E toda a inteligência que existe nessas empresas digitais são colocadas a serviço. Então, aquele pequeno varejista passa a receber dados daquele mercado onde ele atua, né? E a decisão, por exemplo, de sortimento, ele passa a incluir produtos que antes ele não incluía,
porque ele também tem informações. Isso já acontece. A RAP, por exemplo, ela identifica, por exemplo, uma pizzaria que há demanda para outro produto, exemplo, hambúrgueres, e ele recomenda, por que você não passa a vender hambúrgueres também, além da pizza? Né? Então, esses grandes portais e-commerce utilizam os dados para compartilhar com os seus clientes, que são os pequenos varejos, para promover um incentivo a esses negócios. Né? Então, eu vejo isso de uma maneira muito promissora, uma saída importante para o pequeno varejo, assim como o pequeno varejo se converte, às vezes, para uma franquia, para uma empresa de franquias, ele pode se converter a um grande portal como esse. Ok. Acho que tem mais uma aqui, da Luciana, falando sobre drive-thru, é isso? Deixa eu entender aqui melhor, Luciana, a sua pergunta. Luciana, olha, drive-thru, será que vai crescer? O drive-thru, eu acho que é uma boa solução. As empresas principalmente as redes aí, McDonald's, Burger King, tem um Burger King aqui que eu vejo da minha janela, sempre tem carro no drive-thru, né? Agora, o problema é o seguinte, nem todo mundo tem esse espaço, tá? Então, quem não pode implantar um drive-thru, compra online e retira na calçada, entrega na calçada, tá? Que é o curbside em inglês, esse modelo. Okay? O cliente para na porta e o funcionário da loja entrega para o cliente ali, na calçada, no meio-fio. Ok? Está muito comum aqui, Ricardo. Né? Está muito comum. Tá em todo o Brickell aqui em Miami, já está tudo assim há semanas. Pois é, e eu percebi que alguns municípios de alguns estados aí nos Estados Unidos receberam autorização da prefeitura, porque isso também estava proibido, né? Porque se você atende de um jeito ou de outro, você está incentivando a circulação de pessoas. Isso as cidades quiseram reduzir, né? Mas aos poucos eu acho que é uma forma de flexibilizar. Ok? Os eventos já falamos, né? E os webinários também. Acho que nós concluímos. Professor Cidral, você quer fazer o encerramento? Podemos concluir? Tranquilo, Ricardo. Acho que damos aqui por cumprida a nossa missão de estar levando aí algumas alternativas estratégicas na questão do varejo com relação a coronavírus, muito bem colocados aí por você. Tivemos aí uma plateia bem seleta, ampla e global, e a gente fica cada vez mais contente com esse lado positivo, né, que a realidade nos mostra, né, que nós podemos sim nos conectarmos, trazermos aí conhecimento. E eu queria estar aqui só chamando a atenção de vocês e um chamado para o dia 27 de abril. Nós teremos aí também uma outra rodada de temas voltados para a área de varejo. Nós teremos aí a professora Carol Manciola, com a parte de competências de vendas. Teremos o professor Cláudio Zanutin, ele vai abordar a questão de neurovendas. E o Paulo Campos, a estreia do Líder em Vendas. Excelente, vai ser um evento Paulo. também gratuito, no dia 27 de abril, iniciando às 17 horas. Né? Lá no site você vai encontrar mais detalhes. E olha só, gente, queria estar colocando aqui para vocês em primeira mão que nós teremos um webinar com a participação do professor Lincoln Murphy, no dia 13 de maio. Ele é um expert internacional na área de Customer Success. Essa é mais uma iniciativa da Escola de Vendas,
em que vai estar trazendo temas de muita relevância, a exemplo do que hoje foi tratado, para justamente impactar aí a nossa rede de participantes e o hub de vendas, né? Então, essa é mais uma iniciativa da Escola de Vendas, né? E então aí temos dia 27 de abril e também no dia 13 de maio. E para fechar, o professor Mário Quinn também colocará um tema de gestão empresarial simulada, justamente se utilizando do game, que é totalmente online, para tratar sobre mercado, marketing e vendas. Lá no site vocês encontram mais informações, né? Então, a todos aí, muito obrigado aí pela participação, a equipe, a Pastore, acho que a conversa aqui, a prosa foi muito boa, né? E a todos aí Excelente. Muito obrigado, estejam e fiquem bem. Obrigado a todos. Valeu, abraço. Boa noite.